As atividades culturais, como canto, teatro, tocar violão e entre outros instrumentos, influenciam muito na vida pessoal das pessoas e especialmente na vida de crianças e adolescentes que participam aqui das atividades culturais do Espaço Mais. Conversamos com alguns dos alunos que fazem parte. Eu era muito tímida, eu não conseguia falar com as pessoas, sempre que eu ia num lugar com muita gente eu ficava num canto quieta. Isso me ajudou muito porque eu conseguia me abrir mais, falar mais com as pessoas, falar mais inclusive com os meus pais, participar de movimentos culturais, né, como as apresentações que teve, o show de talentos, e isso me ajudou muito. E dentro de casa, como que foi a mudança? Na verdade, no começo eu vinha obrigada mesmo. A minha mãe, ela me obrigava a vir, eu até às vezes chorava para ir para casa. E com o tempo eu fui percebendo que isso foi muito bom para mim. E isso me ajudou muito dentro de casa, porque agora eu consigo falar melhor com os meus pais, eu consigo ter uma convivência melhor com o meu irmão e com os meus amigos também. Influenciou que eu me reconheci como pessoa, assim, no teatro, no canto, me ajudando a comunicar com as pessoas, saber o que falar e perder minha timidez, porque eu era muito tímida. Inclusive, no meu primeiro dia no Espaço Mais, que eu vim fazer as aulas, eu entrei assim, e na hora que eu entrei, na mesma hora eu saí da sala porque eu tava com muita vergonha. Então, isso me ajudou bastante, que eu perdi minha timidez e eu consigo me comunicar com as pessoas e ser mais extrovertida. Eu consegui ter mais atenção na escola mesmo, quando no violão. Tem que ter bastante atenção na hora de trocar as cifras, prestar atenção, batida, essas coisas. Isso faz com ter mais atenção. Então na escola mesmo, você tá ali prestando atenção e tal. Então é muita rapidez, você tem que ter mais atenção. Então o violão sim me ajudou nisso. O canto mesmo, falar com as pessoas, o teatro me ajudou bastante na hora de falar no microfone, não ter mais medo da câmera e desenvolver na hora de querer gravar, me soltar. Assim, eles me tratam bem, eu gosto. Que daí tem a biblioteca, que é bom também. No comecinho eu ia pra lá, mas depois, assim, eu percebi que daí não era só biblioteca. Que daí a gente tinha que participar das aulas, né? A gente tinha que prestar atenção ao professor. E daí, assim, eu não gosto de faltar muito por isso. Mas é muito bom. E o que você mais gosta aqui de participar? Como que é para você o aprendizado aqui? Eu gosto de participar da escaleta, do violão e do balé que eu faço também. E do canto. E você gosta de participar? Eu amo participar dessas atividades daqui. Influenciou sobre várias coisas, porque antes de eu entrar pra cultura, acontecia várias coisas na minha vida pessoal que não me ajudava bastante, tipo ansiedade, essas coisas. Aí quando eu entrei pra cultura, me ajudou bastante. Quando eu entrei pra banda também, ajudou, tirou o meu foco de outras coisas pro lado da música. E até hoje eu tô na banda porque eu gosto de fazer isso. E por aquele momento que você passou na sua vida privada, que a banda, não a banda, no geral, a cultura pôde te ajudar, como você poderia descrever? Então, pelo momento que eu passei, que foi a perca do meu pai, assim, a banda me ajudou bastante, porque por conta das amizades e também tirava minha atenção do luto para as atividades, né, da banda, as atividades da cultura, o teatro, assim, me ajudava bastante a transmitir o que eu tava sentindo e outros fatos sem ser chorar e ficar trancado dentro do quarto. E eu fazia as coisas que eu gostava, não precisava fazer umas coisas só que me magoava e sim o que me ajudava. Eu acredito que teve um crescimento, assim, tanto emocional como mental meu. O meu desenvolvimento também com o meu grupo familiar e com os meus ciclos de amizades. E na sua vida dentro do trabalho? Eu acredito que também o desenvolvimento na questão mental, porque daí assim eu consigo atender bem os clientes que chegam lá na loja como uma forma de personagem, igual no teatro, né? Que a gente tem que se adaptar a cada cliente. Então, assim, foi uma forma boa de eu trazer isso pra minha vida como os personagens, que daí a gente não sabe como o cliente vai reagir ao nosso atendimento, então você tem que ter todos esses parâmetros, sabe? E também eu sou líder de um grupo de louvor da Igreja Católica
E tudo que eu aprendi no canto e no violão desde o zero, com o professor Léo, eu consigo cantar e tocar hoje na igreja. Passar o que eu aprendi e como eu aprendi para os fiéis, tocando e cantando na igreja. Que, assim, eu gosto muito, me sinto muito bem e eu acho que é uma forma também da gente evangelizar, né? O canto e a música, o violão, no caso. Então, o meu filho é um filho que foi diagnosticado agora no início da adolescência com TEA. Então, assim, a gente como mãe, a gente procura tudo que é tipo de atividade para estar podendo socializar essa criança, deixar ele conviver com outras crianças para ver se, na questão assim do contato com outros. O Arthur entrou na cultura em 2019, então ele estava com 11 anos. Iniciou, acho que com violão, teatro e xadrez. Hoje ele ainda faz xadrez, faz o teatro, o violão, eu acho que ano passado ele saiu do violão que não se adaptou muito. Mas de lá para cá, principalmente a questão de rotina para ele. Então, assim, eu falo como mãe atípica que para mim, cada passo dele, para mim é uma evolução. Essa questão só dele estar seguindo essa própria rotina, de saber o dia que ele tem as atividades, de se dedicar, porque ele é uma criança muito dedicada em escola, em tudo que ele faz. Então, quando ele gosta de alguma atividade, ele se dedica ao máximo. Principalmente nessa questão. Aqui, quando ele vem aqui para o Espaço Mais para as aulas, eu sempre estou em contato com os professores dele e o que eles me passam é o seguinte, que o Arthur, desde que ele está aqui do início, ele mudou muito na questão de convivência com os outros, ele consegue conviver bem com outras crianças e assim, é o espaço, ele sai daqui ele já tem aquele jeitinho diferente, mas ajudou bastante, assim, e até as próprias atividades, né, que é a questão do canto, da flauta, da escaleta, ele sempre teve muita facilidade para essa questão de instrumentos musicais. E eu falo que muda no contexto geral essa questão de atividades da cultura. E é uma maneira de inclusão também de qualquer tipo de criança. Bom, primeiramente foi os meus amigos, né? Eu descobri várias novas amizades e com elas eu pude sair de casa porque eu pude fazer novas amizades e com elas eu pude sair da rotina, que eu estava muito entediado, eu pude dar novas gargalhadas, risadas e poder aproveitar o tempo que eu ficava o dia inteiro no celular dentro de casa e poder passar mais tempo fora de casa com meus amigos. E outros foi os ensinamentos e poder se comportar melhor dentro de casa. Claro que não mudou muita coisa, mas em meio resumido é isso. Conversamos um pouco com o professor Matheus Galvão, que contou pra gente um pouco sobre a sua jornada na música, desde os 9 anos de idade. Bom, a música apareceu na minha vida aos 9 anos, não nesse município, foi no município de Querência, aqui no estado de Mato Grosso mesmo. Eu comecei a fazer aula de violão e flauta aos meus 9. Aí aconteceram algumas coisas que precisamos mudar de cidade, viemos para Itapurá. E aqui eu fiquei um tempinho parado até que eu conheci o Espaço Mais. Na época era no CREAS ainda, bastante tempo. E eu comecei a fazer as aulas com o Léo, de violão e flauta, e teatro, e canto. E fomos continuando, demos continuidade, até 2023, que apareceu a oficina de escaleta também. E aí eu comecei a dar aula de violão, flauta e escaleta no estágio da prefeitura. Eu comecei com 16 anos a fazer meu estágio e hoje em dia eu sou professor contratado. Olha, foi muito satisfatório. Esse ano, agora no mês de março, a cultura completou 7 anos, né, de atividade. Para mim é muito satisfatório estar desde o início e ter dado continuidade, né? Como bem você falou no início, a gente iniciou com apenas 4 atividades, hoje nós estamos com mais de 10 atividades. Hoje nós trabalhamos em 6 professores, né? Cada um com 2 ou 3 atividades, né? Ver o quão foi prazeroso ver algumas crianças crescendo aqui junto com a gente. Hoje não atuo somente como professor, mas como chefe do departamento também, responsabilidades maiores, né? Mas acredito que a cultura tem que ser assim, né? Um passo a passo, um passo de cada vez.
Acredito que a gente possa estar mais 7 anos, até mais 10, 15 anos, se Deus nos permitir, fazer com que as coisas cresçam cada vez mais. Atividades culturais nos estimulam a aprender e se expressar de maneiras diferentes, criando histórias, músicas e sentimentos com liberdade. Além do mais, melhora nossa comunicação, fortalece a autoestima, estimula o cérebro, ensina a trabalhar em grupo, dá voz aos sentimentos e, além de tudo, aproxima da cultura e da nossa história.